Bom dia! Nós estamos juntos aqui mais um domingo para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, a gente estudar junto sobre oração. Vamos então começar relembrando a oração do Pai Nosso, até onde a gente já estudou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é esse pedacinho que nós vamos estudar hoje. Você pode estar achando que essa parte não tem muito a ver com você, que é criança. Esse negócio de dívida, cobrar, quem está me devendo. A gente não tem muito isso quando a gente é criança, né? Será? Vamos ver hoje? Pois é, uma coisa que vocês sabem com certeza é que quando a gente tem uma dívida, a gente tem o quê? Que pagar. Não dá para ficar devendo para a pessoa e simplesmente largar para lá. Então, quando a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar essa dívida, não é mesmo? E nós temos uma dívida com Deus. Como assim? Quando nós pecamos, nós estamos em desobediência a Deus. Então, nós estamos em dívida com Deus. Mas como assim? O que a Bíblia fala sobre o pecado, sobre essa dívida? A Bíblia fala que o preço do pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se a gente fosse que pagar cada pecado que a gente tem, a gente ia ter que dar a vida da gente e nem assim seria suficiente para a gente pagar a nossa dívida com Deus. Ferrou, né? E agora? Pois é, a nossa vida não seria suficiente. Então Deus deu um jeitinho de resolver isso pra gente. Um jeitinho não, um jeitão. Ele mandou o próprio filho dele para morrer pelos nossos pecados. Pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele estava levando o meu pecado e o seu pecado. Então, ele estava pagando a nossa dívida. Pois é. Caramba, essa aí foi pesada. Então, quando a gente está em dívida com Deus, quando nós pecamos, que a gente faz várias vezes ao longo do dia, quem pagou a nossa dívida foi Deus. Tá, mas e o perdão? Tem algum preço? Deus cobra algum preço para nos perdoar? Não. O perdão de Deus é de graça. Ai, que bom, né? Então a gente não tem que fazer, para você ter o perdão de Deus, você tem que pular 30 vezes de um pé só. Não. Você tem que orar 20 vezes o Pai Nosso. Não, não é assim que funciona. O perdão de Deus, ele é de graça para todo mundo que quer, que pede perdão a Deus pelos pecados, que se arrepende do pecado. Entendeu? Pois é. Então, graças a Deus que Deus deu um jeitão, um jeitinho, um jeitão, e enviou Jesus para morrer no nosso lugar pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, quando a gente pede assim, perdoa as nossas dívidas, nós estamos pedindo o quê? Perdão pelos nossos pecados. Entendeu? Então, pelas ações e pelos nossos pensamentos. Porque o que é pecado? É tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que eu faço que não agrada a Deus. Vou falar de novo, mais devagar. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu vejo, que eu ouço, que eu falo, que eu sinto e que eu faço o que não agrada a Deus. Então, a chance de eu cometer vários pecados ao longo do dia é muito grande, porque se eu pensar, eu estou pecando. Se eu sentir, eu estou pecando. Se eu falar, eu estou pecando. Se eu ouvir, eu estou pecando. Se eu ver, eu estou pecando. Se eu fizer alguma coisa que não agrada a Deus, eu estou pecando. Então, as chances de eu pecar são muito grandes. E você também, claro, não é? Então, quando a gente pede perdoa as nossas dívidas, nós estamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Pois é, então nós estamos reconhecendo que não existe outro meio de pagar a nossa dívida senão pela graça de Deus. Para Jesus, era muito importante que os seus discípulos soubessem que são pecadores e que pedissem perdão a Deus, nosso Pai, né, que a gente já viu, pelos nossos pecados, pelos pecados deles. E aí, como ele queria que os discípulos reconhecessem que eles tinham pecados e que eles tinham que pedir perdão a Deus, Jesus contou uma história muito legal que eu acho que vai servir muito bem pra gente. Acho não, eu tenho certeza.
A história está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Mateus 18, 23 a 35. Eu vou te contar a história e depois você abre lá sua Bíblia e dá uma olhadinha, beleza? Então, Jesus contou essa história para mostrar como o perdão é importante. Certo, um dia, um rei tinha um caderninho cheio da dívida do pessoal. E certo dia o rei decidiu abrir esse caderninho e cobrar a dívida da galera. Falou, pô, o pessoal tá me devendo, não tá me pagando, eu vou cobrar. E ele chamou um funcionário e falou, fulano, vem cá. Tem aqui, ó, você tá me devendo 10.000 talentos de prata. Vocês sabem quanto é 10.000 talentos de prata? 10.000 talentos de prata vai equivaler a 300.000 quilos de prata. 300.000 quilos de prata ou 60 milhões de talentos. A tia da edição vai anotar aqui para você prestar atenção. Grava isso. Então, ele estava devendo 300.000 quilos de prata ou então, que é a mesma coisa, de 60 milhões de talentos. Era muita coisa, não era? Era muita coisa, muita coisa. O valor era enorme, 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 enorme. E aí o empregado não tinha esse dinheiro para pagar a dívida. Óbvio que ele não tinha. E aí ele foi e pediu para o rei, por favor, para perdoar a dívida dele. Falou, Deus, olha, rei, por favor, faz o seguinte, me dá um tempinho para eu pagar essa dívida. Sabe por quê? Sabe o que o rei estava querendo em pagamento da dívida? A mulher dele e os filhos dele como escravos para pagar a dívida. Ele falou, não, por favor, me dá um tempo que eu vou pagar essa dívida. Senão a mulher e os filhos iam ser escravos do rei. Ele falou, tá bom, então eu vou te dar um tempo para você pagar a sua dívida. Tudo bem, mas ó, lembra que você está me devendo quanto? 300.000 quilos de ouro, que equivale a 60 milhões de talentos. Tá bom. E aí, então, o rei teve pena dele, né? Deixou ele embora. E aí ele estava saindo aliviado. Ai, que bom! Nossa, imagina, minha esposa e meus filhos iam virar escravos porque eu não paguei a dívida do rei. Que bom que ele me ajudou. E aí ele viu um colega na rua de trabalho, né? Que estava devendo para ele 100 denários. E aí, nossa, ele estava andando super aliviado. Ele foi embora falando, nossa, que bom que o rei me ajudou. E ele estava andando na rua super aliviado e tal. E ele encontrou um amigo, um colega de trabalho. E esse colega de trabalho estava devendo para ele quanto? 60 denários. 100 denários. 100 denários. E aí ele foi lá e foi cobrar esse homem. Falou, vem cá. Pegou ele pelo pescoço assim, ó. E falou, começou a sacudir. Ele falou, você vai pagar a minha dívida. Você vai pagar a minha dívida. Ou senão eu vou mandar você preso. Até que você pague a minha dívida. Imagina, ele encontrou um homem no meio da rua, pegou pelo pescoço assim, sacudiu. Você vai pagar a minha dívida, senão você vai preso. E aí o homem, esse companheiro de trabalho, ajoelhou. Exatamente como ele tinha feito há pouco tempo com o rei. Ajoelhou e começou a pedir, por favor, me dá um tempo para eu pagar. Eu não tenho esse dinheiro, me dá um tempo para eu pagar. Eu vou te pagar, eu prometo, mas me dá um tempo. Eu não tenho esse dinheiro agora. Não me manda preso. E ele não concordou. Ele foi e mandou o colega para a prisão por não ter pagado dinheiro para ele. Mas presta atenção. Presta atenção. Esse colega estava devendo para ele 100 denários, né? E ele estava devendo para o rei 60 milhões de denários. Vou repetir. O colega estava devendo 100 denários. E ele estava devendo para o rei 60 milhões de denários. Notou essa informação? Tá. O que vocês acham? Que se o colega de trabalho pagasse para ele, a dívida dele com o rei ia diminuir? Não ia nem fazer cosquinha. Era muito pouco, gente. 100 denários e 60 milhões de denários? Nossa, ele ainda ia continuar devendo muito pro rei, muito, ele ia dever muito pro rei. Não ia nem fazer cosquinha na dívida dele. E ele não teve pena do amigo de jeito nenhum. O rei teve pena dele, mas ele não teve pena do amigo. Ele foi muito pior.
e sacudia. Imagina no meio da rua todo mundo vendo. Pois é, e isso não ficou despercebido. Os amigos deles que trabalhavam com eles viram a cena e foram correndo contar para o rei. Falar, rei, você não vai acreditar. Aquele lá que você deixou de pagar depois, ele encontrou o outro que estava devendo só 100 denários para ele. Foi lá, pegou ele pelo pescoço, sacudiu e mandou ele para a prisão. Queria mandar ele para a prisão. Porque ele não pagou a dívida. Naquela merreca. O rei mandou chamar ele de volta e falou, o quê? Você não teve pena dele como eu tive pena de você? Só por causa de 100 denários? Sabe o que o rei fez? Mandou ele para a prisão até ele terminar de pagar a dívida dele. Sabe quando ele ia pagar aquela dívida dele toda? De 300 mil quilos de prata? Nunca. Preso sem trabalhar? Ele não ia pagar nunca. Pois é. O que o rei queria? Que ele tivesse pena do amigo como o rei teve pena dele. Era o mínimo que ele tinha que ter feito. Não é verdade? O patrão então ficou muito, muito aborrecido e mandou ele para onde? Para a cadeia. E o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? Quando Jesus contou essa história, o que Jesus queria que a gente soubesse? Ele quis mostrar que nós nascemos pecadores, mas a gente não necessariamente precisa morrer pecador. Então presta atenção que isso é muito importante. O que Jesus queria nos ensinar com essa parábola? Ele quis nos mostrar que nós nascemos pecadores, mas não precisamos morrer pecadores. Isso porque ele pagou a nossa grande dívida. A grande dívida que nós temos por causa dos nossos pecados. Não é? Morrendo o quê? No nosso lugar. Se nós formos perdoados, nós devemos também o quê? Perdoar os outros que nos machucam, que nos ofendem. Entenderam? É a mesma história, é a mesma relação. Então, aquele empregado que foi perdoado, ele deveria perdoar? Sim. O contrário disso é o quê? Ingratidão, não é mesmo? Quando nós agimos dessa maneira, o Senhor Deus também não nos perdoa. Então, quando nós somos ingratos e a gente não perdoa o nosso amigo, Deus também não perdoa a gente. Pois é. E é por isso que quando a gente ora, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a gente pede perdão a Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se a gente não perdoa os nossos devedores, Deus também não vai perdoar a nossa dívida. Entenderam? Pois é. Então, quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o que nós queremos dizer? Então, olha, Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós também estamos perdoando os nossos colegas, os nossos amigos. E é isso o que nós queremos dizer é o seguinte, olha Deus, nós estamos tão felizes, mas tão felizes com o perdão que o Senhor nos dá pelos nossos pecados, que nós também vamos perdoar os nossos amigos. Mas presta muita atenção, Deus só vai perdoar o pecado de quem está com o coração arrependido. Então nós temos que olhar para o nosso pecado e falar, eu falhei, eu fiz errado, a gente vai se arrepender de ter feito aquilo e aí nós vamos pedir perdão a Deus. E Deus realmente vai nos perdoar. Que maravilha, nós temos certeza que Deus vai nos perdoar dos nossos pecados. Então não esquece que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, mas também nós devemos perdoar os nossos amigos, os nossos colegas, as outras pessoas. Vamos então orar? Deus, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por mais uma semana, ó Pai, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada porque nós podemos usar a internet, Pai, para nos comunicar. E nós podemos estar estudando a Tua Palavra, estudando mais um pouco da oração que Jesus nos ensinou. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho querido, Deus, para pagar uma dívida nossa, para pagar os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, por esse sacrifício. Perdão, Senhor, pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar os nossos amigos. Nós sabemos que muitas vezes não é fácil, mas assim como o Senhor nos perdoa, que nós possamos perdoar as outras pessoas. Dá-nos um domingo maravilhoso na Tua presença. Muito obrigada por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos revisar a aula passada?
vamos lá. Primeira coisa, uma devocional para a gente começar. Pense em 3 diferentes situações nas quais você depende totalmente de Deus e não de si mesmo ou de outras pessoas. Em seguida, ore a Deus agradecendo-lhe o suprimento de todas as suas necessidades. Vamos lá, primeira pergunta. Leia Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. E vai escrever as coisas que Deus promete suprir nas nossas vidas. 2. Israel estava sofrendo com a falta das chuvas. Sem água, as plantações não cresciam e a comida ficou escassa. Mas Deus mandou Elias procurar uma viúva. Onde é que ela morava? Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 11. Então, onde é que a viúva morava? 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 11. Aí você vai continuar lendo. Você vai ler agora de 1 Reis, capítulo 17, versículos 12 a 16. 1 Reis, capítulo 17, versículos 12 a 16. E vai escrever, resumidamente, como Deus cuidou da viúva, do seu filho e do profeta. Então, a 2, você vai escrever onde é que a viúva morava. E na 3, você vai fazer um resumozinho de como Deus cuidou da viúva, do filho da viúva e do profeta. Júlia, a quarta pergunta, então, hein? Júlia não gostava de comer legumes e verduras e joga-os fora todas as vezes. Ela não acha isso errado. Escreva um conselho a Júlia, incentivando-a a melhorar seu comportamento. Lembre-se de tudo que você aprendeu na semana passada. Depois faça uma ilustração bem bonita dessa história, tá bom? Então você vai escrever um conselho para a Júlia, incentivando ela a melhorar o seu comportamento. Aproveita essa quarentena para fazer umas receitinhas bem gostosas. Eu adoro fazer bolo e biscoito. Você já experimentou aí na sua casa? Uma delícia. Vamos curtir essa quarentena então? Um beijo, fica com Deus, até domingo que vem. Tchau!